Olá, meus irmãos, tudo bom? Bom dia, paz do Senhor a todos. Queremos nesse momento dar continuidade, hoje na terceira aula da nossa matéria de pneumatologia. Hoje nós vamos falar sobre a luta, que existe, vamos ver se a gente esclarece um pouquinho sobre essa luta entre o espírito e a carne. O que significa, isso é muito importante, eu penso que isso é crucial para todo ser humano que deseja conhecer melhor a si mesmo, falar um pouco sobre ser dominado, ou conforme a própria Bíblia diz, ser inclinado para a carne ou para o espírito, quais são as consequências disso na nossa vida, o que isso pode trazer de frutos e de consequências para nós, tá bom? Vamos seguir adiante. Sendo assim, eu te convido a seguir o estudo pela apostila, que já foi disponibilizada aí no grupo do seminário, e ela não veio numerada, mas eu numerei aqui conforme a sequência das páginas. Então, conforme eu seguindo aqui a minha apostila, na página 11, seguindo só a capa, da apostila, a partir daí das folhas 1 em diante, me detenho aqui agora na página 11. No início da página, ela vai dizer lá o andar no espírito. Logo em seguida, no segundo parágrafo, vai falar sobre as duas leis espirituais. Então, é sobre essas duas leis que nós vamos começar o nosso estudo dessa terceira aula. Seguindo aqui a apostila, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler um trecho aqui com os irmãos, você pode me acompanhar aí também na sua apostila, tá bom? Antes de nós prosseguirmos, é importante sabermos o que é lei. Então, a rigor, uma lei é uma generalização examinada até que se prove que não há exceção. É alguma coisa que ocorre repetidamente e, ao acontecer, é sempre da maneira já observada. Podemos ilustrar esse princípio por meio da lei da gravidade, que a maioria conhece. Se eu deixo cair um lenço em São Paulo, ele vai cair no chão. E esse é o efeito da gravidade. O mesmo acontece em Santa Catarina, Manaus ou em qualquer lugar do globo terrestre. Assim se manifesta a lei da gravidade. Assim como existem leis naturais, existem leis espirituais também. Em Romanos nós vemos claramente duas leis espirituais e nós vamos ver cada uma delas. Primeiro, vamos falar aqui sobre a lei do pecado e da morte. Tá? Romanos capítulo 7, do versículo 15 em diante. Aqui na apostila fala 25, mas eu gostaria que você me acompanhasse. Eu vou seguir agora pela Bíblia. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. E assim diz o apóstolo, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, ou seja, desse jeito, encontro uma lei que está em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne,
a lei do pecado. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu acho que, na verdade, essa mensagem, começando a partir do versículo 15 do capítulo 17, se você estudar ela num contexto, na minha opinião, ela vai até o final não, até o versículo 17 do capítulo 8. Você vai ver que o contexto é o mesmo, ele fala sobre o mesmo assunto, e eu recomendo a você, quando for estudar sobre esse tema, leia cuidadosamente a sua Bíblia, do Romanos, capítulo 7, versículo 15, até o capítulo 8, versículo 17. Bom, mas vamos fazer então algumas considerações sobre o que nós acabamos de ler. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele entende, ele reconhece que ele está sujeito a duas leis. E ele fala claramente, ele explica claramente como é que ele entendeu isso, como é que isso se manifesta através do seu corpo. Porque assim como a lei da gravidade, que ninguém tem como ignorar, porque ela está presente em todo lugar, assim também existem leis espirituais que ninguém pode ignorar, porque é impossível, são leis. Leis não se ignoram. Tá? Deixa eu fazer então, primeiro uma consideração e uma pausa que nós vemos também, agora voltando para a apostila, porque ele faz uma colocação muito interessante sobre a lei da gravidade, que se encontra na página 12 da apostila. Primeiramente, para a gente entender como é um exemplo, né, de lei, né, como é que ela funciona, como é que não se dá para ignorar, e depois nós vamos aplicar às leis espirituais. Sim, então, continuando. Aqui na página 12, ele faz um exemplo que eu achei muito interessante, e diz o seguinte: um exemplo que podemos citar, contrária à lei da gravidade, é as leis da dinâmica usadas na aviação. Veja quantas toneladas de metal amontoadas em um só corpo, no caso o avião, conseguem voar em plenas alturas. Parece difícil acreditar que ele consiga alçar voo e permanecer no ar por tanto tempo. Vejamos que existe uma outra lei atuando sobre o avião. No caso aí é a lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica mantém o avião no ar. Mas espera aí, onde foi parar a lei da gravidade? Na verdade, ela continua. Porém, existe uma lei superior a ela que faz com que o avião permaneça no ar. Se porventura o avião perder qualquer uma característica importante para que a lei da aerodinâmica atue nele, como por exemplo, se o avião perder uma asa, ele vai começar a cair, provando que a lei da gravidade continua operando. Mas, no caso, se ele perdeu uma asa, isso interferiu na lei da aerodinâmica. Então, se a lei da aerodinâmica perdeu força, aí a lei da gravidade ganha força. E é por isso, nesse caso, o avião, se ele estiver no ar, ele vai cair. Né? Assim também é a lei do espírito da vida. É uma lei superior, portanto, mais forte, que a lei do pecado e da morte. Então, vamos fazer uma pausa aqui agora. Assim como ele cita o exemplo dessas duas leis, né, físicas, né, que é a lei da gravidade e a lei da aerodinâmica. Ele diz aqui que, e todo mundo concorda com isso, que a lei da gravidade ela existe em todo lugar. Né? Não há quem duvide da lei da gravidade, porque ela está ao nosso redor, todos nós estamos sujeitos, todos os corpos físicos estão sujeitos à lei da gravidade. Mas existe uma outra lei que ele cita aqui, no caso da aerodinâmica, que ela, uma vez feito um objeto conforme as características da lei da aerodinâmica, ela faz com que esse objeto, mesmo sendo pesado, né, no caso o avião, ele, ao ser exposto às leis da aerodinâmica, ele supera a força da lei da gravidade e faz com que o avião levante voo. Então, a gente percebe que se existem leis e uma
ela pode ser maior do que a outra mediante determinadas condições. Então, assim também, existe, espiritualmente falando, Paulo já percebeu que existem leis espirituais, e existe uma lei que ele não tem como ignorar, não tem como fugir dela, porque ela atua sobre os seus membros, né? É a lei do pecado e da morte. Então, ele não tem como fugir dela, porque ele quer fazer o bem, ele deseja fazer o bem, né? Já lemos o texto aqui, que na medida em que ele deseja fazer o bem, ele depara com a realidade que o mal está diante dele, e ele acaba fazendo aquilo que essa lei, que é mais forte do que ele, o obriga a fazer. Mas ele percebe também, conforme diz aqui o texto no versículo 23, capítulo 7, vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado. Né? E no versículo 25, eu achei interessante que ele encontra a solução. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele não tem como, assim como nós, não temos como fugir dos efeitos do pecado que habita em nós. Ninguém tem como fugir disso. Mas, uma vez em que nós temos contato com uma lei que é superior a ela, que é a lei do Espírito e vida, que nós recebemos mediante a andar com Jesus, então a partir daí, essa lei que é mais forte, que é maior do que a lei do pecado e da morte, ela nos livra do pecado, dos efeitos do pecado e da morte. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Você nunca se livra da lei do pecado, mas quando você põe uma lei mais forte sobre ela, você é conduzido pelos efeitos dessa lei que é mais forte, que é superior, tá? A lei do Espírito e vida. É outra coisa interessante que nós podemos extrair dessa mensagem aqui da carta de Paulo aos Romanos, agora já no capítulo 8, em que o apóstolo ele nos diz o seguinte, que no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, essa segunda lei, ela me livrou dos efeitos da primeira. Diz o versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Deixa eu falar um pouquinho a respeito disso. Primeiramente, vamos ver o que é inclinação. Né? Quando nós conduzimos, né, tudo aquilo que nós fazemos, ele está precedido de motivação. Nós fazemos aquilo que somos motivados a fazer. E à medida em que ele cita aqui, aqueles que são da carne, eles se inclinam para as coisas da carne. O que significa essa inclinação? Inclinação a gente sabe que é algo que não está na vertical, é algo que não está reto, é algo que pende, né, para um lado ou pende para o outro. Isso é inclinação. Então aqui diz que aqueles que estão na carne, eles se inclinam, eles estão inclinados, eles estão motivados a fazer aquilo. É como se a carne estivesse puxando, né, a pessoa. Né? Você está no seu plano normal, mas algo me puxa para fazer aquilo. Algo me conduz a fazer aquilo. Essa é a inclinação, é a força da lei do pecado, que me puxa e me inclina para o lado de lá. Então, nesse momento, já não sou eu que estou fazendo, já não estou fazendo por minha vontade própria, mas sim pela força dessa lei que me puxa para lá. Então eu penso e fico pensando assim, quando eu vejo pessoas que fazem coisas que, de um modo geral, nós dizemos que são reprovadas, eu não julgo,
a ninguém, não julgo essas pessoas, porque eu também sou carne, também estou sujeito à mesma lei. Em algum momento, quando eu não tinha esse entendimento, eu também simplesmente a gente se deixa levar pela força da lei, né? Você, quando não tem esse entendimento que o apóstolo Paulo citou, a lei está te puxando para lá, você vai. É como se você estivesse assim na correnteza de um rio, né? Você não está lutando para fugir daquilo, simplesmente a correnteza está te levando e você vai. Então as pessoas que ainda não têm esse entendimento, né, da diferença entre essas leis, eles simplesmente se deixam levar e nós não podemos julgá-los, não podemos condená-los por isso, né? Mais uma vez que você, meu irmão, passa a ter um entendimento, conforme teve o apóstolo Paulo, que existe uma outra lei nova, que é mais forte, que é superior, e que ela anula os efeitos, pelo menos enquanto você estiver caminhando com Jesus, ela anula os efeitos da lei anterior, que é a lei do pecado e da morte. Então nós agora, com entendimento, nós decidimos a não ser mais inclinado pela lei do pecado. Nós resolvemos, a decisão é minha, a decisão é nossa, de andar conforme a inclinação do Espírito. E uma vez que nós decidimos andar inclinados com as coisas do Espírito, nós passamos a ter vida. É o que diz a palavra de Deus, né? Que diz aqui no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se você seguir adiante, você vai ver outras coisas, também eu vou citar já já. E então essa inclinação é muito importante. Mas como é que alguém decide se inclinar para as coisas do Espírito ou se deixa levar pela inclinação da carne? Muito bem. Aí nós vamos para a página 13, que ele vai falar algumas coisas interessantes também. Vai dizer o seguinte, na página 13. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissensão. Agora eu já estou lendo o texto de Efésios, tá? Efésios capítulo 5, do versículo 18 em diante. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, esse texto também de Paulo aos Efésios, eu vou extrair aqui três expressões que eu achei mais importantes, que inclusive está na apostila também, três expressões que fazem toda a diferença dentro do que nós estamos estudando sobre a pneumatologia. Primeira coisa, para assim, é possível que alguém possa estar vazio do Espírito, né? Conforme diz o texto lá de 1 Tessalonicenses, não extingais o Espírito. Então, eu já falei isso na aula anterior, e hoje, agora repetindo, é possível que alguém possa esvaziar-se completamente do Espírito. Quando a pessoa está vazia do Espírito, significa que ela está na carne. E estando na carne, ela vai fazer aquilo que a carne é inclinada a fazer. Ou seja, tudo que você vai precisar ler também o texto lá de Gálatas 5, que vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Então você vai ver que as obras da carne, elas são tudo aquilo que ele fala lá aos Gálatas, né? Devassidão, toda sorte de obras que é natural, é do ser humano. Todo ser humano, ele pratica essas obras da carne, se não tiver no Espírito, né? Mas ele diz assim, não vos embriagueis com o vinho. E quando fala aqui novamente no texto aos Efésios, de não se embriagar com o vinho, eu quero acrescentar uma coisa. Ele citou esse texto, esse termo, né? Não embriagar-se
com alguma coisa que embriaga, no caso aí é o vinho. Mas eu penso que num contexto mais abrangente, não é apenas o vinho, não é apenas a bebida forte que embriaga. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa. Tudo aquilo que nos tira a sobriedade nos embriaga. E aqui eu quero estender esse conceito de vinho a todo tipo de droga ou de vício de um modo geral, porque não é só as drogas que nos viciam, existem outras coisas também que nos viciam. Então lembrar você que além das drogas mais comuns, né, que nós citamos, que são as bebidas alcoólicas, a maconha, a cocaína, a heroína, existem outros tipos também, né, ayahuasca, coisas que a gente nem lembra, assim, por exemplo, o açúcar vicia, café, academia, esportes radicais. Tem pessoas que são viciadas em esporte radical, né, aquela descarga de adrenalina, né, isso vicia. Todo tipo de sexo, seja ele em forma de pornografia, pedofilia, zoofilia, né, e outra coisa também muito comum dos nossos dias atuais, que é o consumo, né, aquela ansiedade por comprar, né, possuir coisas. Isso vicia também. Isso traz assim uma dependência que, de certa forma, nós podemos voltar ao texto lá e lembrar que são coisas que nos embriagam, né? Lá ele cita o vinho, mas essas coisas também nos embriagam e nos tiram o estado de sobriedade. Isso é importante lembrar, né? E eles nos deixam, né, nesse estado de dependência, de vício, de embriaguez. Então isso acontece com o vinho, né, conforme ele citou lá, acontece com todo tipo de bebida, seja ela alcoólica, seja ela fermentada, sejam outros tipos de droga, de um modo geral, drogas sintéticas, drogas manipuladas, né, o cigarro, a maconha, e por aí vai. Então, todo tipo de droga, eles têm uma característica em comum, é nos tirar do estado normal de consciência. Você perde o seu estado normal de consciência, você não responde mais por si mesmo. As pessoas fazem coisas que normalmente não fariam, porque não está no seu estado normal de consciência. E isso quando está sob efeito de alguma droga. No caso aqui ele cita o vinho. E ele diz, não vos embriagueis com o vinho. Eu posso acrescentar a esse vinho também, conforme eu já disse, todo tipo de coisas que nos viciam. E aí eu digo para você, não são apenas as drogas, mas existem hoje em dia, né, a internet, a televisão, o celular e uma série de coisas que nos viciam. A academia, né? São coisas que a gente faz não é por puro prazer, mas é já por vício. E quando isso acontece, você já não está fazendo por si só, você tá fazendo em função do vício que já te dominou, né? Então ele diz, novamente, não vos embriagueis. Se tem alguma coisa te embriagando, está fazendo mal e está te levando para a carne está te dominando. E ele diz assim, continuando, no qual há devassidão, mas, contudo, ou seja, a outra maneira, o que ele realmente recomenda, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, isso aí é uma atividade que é responsabilidade nossa. Nós precisamos nos encher do Espírito. E para se encher do Espírito, você tem que se esvaziar da sua carne, da inclinação da carne, para que você possa se encher do Espírito Santo. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Ou você está cheio dos desejos da carne, ou você está cheio, né, do óleo, do azeite, do Espírito de Deus. Tá? E para se encher do Espírito, ele cita, conforme eu falei, desse texto de Efésios 5, ele cita três coisas importantes. Primeiro, falando entre vós. Eu não vou tomar muito tempo, mas ele diz lá na apostila, esse falando entre vós significa o seguinte,
Ninguém se enche do Espírito sozinho. Esse entre vós significa, declara aqui no caso, a carência, a necessidade que nós temos de estarmos em comunhão, né? Reunidos. Igreja é sentido de igreja, de reunião. Nós nos enchemos do Espírito quando nós nos confraternizamos uns com os outros. Então é o que eu sempre digo, que quando estou na presença dos meus irmãos na igreja, que eu me alegro, eu me encho do Espírito de Deus quando eu me confraternizo com os meus irmãos na igreja, na oração, estamos juntos. Eu passo para você a porção do Espírito que está em mim e eu recebo de você a porção do Espírito que está em você. Então, com isso faz com que nós possamos nos encher do Espírito cada vez mais. Ou seja, esse falando entre vós dá um sentido de congregação. Segundo ponto que ele fala aqui nesse texto aos Efésios, dando graças a Deus por tudo. Então, toda vez que nós temos o hábito, né, de agradecer a Deus, já falei isso anteriormente também, temos uma atitude de gratidão, coração grato, é pessoa que não reclama, é pessoa que não murmura, é pessoa que não critica, mas é pessoa que está sempre agradecido, está sempre disposto a oferecer alguma coisa. Muito obrigado, né? É um prazer te servir, é um prazer te ajudar. Isso é atitude de gratidão, né? É o que Deus espera de nós, essa servidão, essa gratidão, esse reconhecimento, não apenas que nós devemos a Deus, mas devemos aos nossos irmãos também, a todos aqueles que estão ao nosso lado. É a atitude de gratidão. E para encerrar essa terceira coisa que nós tiramos aqui desse texto de Efésios 5, sujeitando-vos uns aos outros. Esse sujeitar-se, né, uns aos outros, dá uma ideia exatamente de servir. É você considerar que outra pessoa é mais importante do que você e por isso você se sujeita a ela. E para isso, não é muito fácil. Isso é a parte difícil, tá? Sujeitar-se a outro, voluntariamente se sujeitar a outra pessoa. E para isso é necessário que nós nos esvaziemos das nossas defesas, conforme ele diz aqui na apostila. Para você se esvaziar das suas defesas, existem defesas que eu já abordei, já falei sobre isso bastante nos nossos cultos de doutrina, na igreja, e para isso eu já vou te dar uma dica aqui, para todos os nossos alunos do seminário. À parte, nós vamos colocar aqui no grupo do WhatsApp do seminário alguns textos que já foram ministrados nos cultos de doutrina. Nós vamos falar sobre, e eu recomendo a você que dê uma olhada com calma, porque está dentro do assunto que nós estamos estudando aqui. Nós vamos falar sobre estratégias de defesa. Isso foi um tema abordado num culto de doutrina, e eu sempre faço aquelas apostilazinhas. Essa apostila vai estar disponível para você aqui no grupo do seminário, e eu coloquei lá também a apostila falando sobre, são 3 cultos separados, né? Coloquei lá, negar-se a si mesmo, depois um outro estudo sobre tomar a sua cruz, e por fim um outro estudo também sobre seguir a Jesus. Então coloquei separado um culto de doutrina para cada um desses estudos, né? E também sobre uma outra apostila falando sobre rompendo com as amarras do passado, também muito interessante, que está dentro do contexto. Mas eu sugiro a você que, em primeiro lugar, você preste muita atenção sobre esse estudo que foi colocado lá, sobre as nossas defesas, que nós precisamos voluntariamente romper as nossas defesas. Porque que defesas são essas? São coisas que nos fazem ficar fortes. Na verdade, eu não vou entrar em detalhe no texto, você vai encontrar isso lá, mas você vai ver o seguinte, vai falar sobre o grão de trigo. O que o grão de trigo tem a ver com isso?
é um estudo, né, que o apóstolo, ou melhor, que o Senhor Jesus, ele nos ensina, que ele diz que se o grão de trigo ele não morrer, ele fica só. E no final das contas vai morrer de qualquer maneira. Mas ele fica só e não germina e não dá fruto. Mas se o grão de trigo ele for lançado na terra, ele vai morrer. Mas só que ele vai germinar e vai dar fruto, muito fruto. Então esse é uma palavra muito poderosa do Senhor Jesus e que nos ensina a mortificar a nossa própria carne. E ninguém é capaz, ninguém vai conseguir andar no Espírito, ninguém vai conseguir ter vida com Deus se antes não conseguir destruir as suas defesas da carne e mortificar a sua própria carne. Voltando para o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 13, ele vai dizer exatamente isso. Ele diz assim, ó, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o que o apóstolo está dizendo com isso? Corroborando com o texto lá de Efésios 5, 18 a 21. O que o apóstolo está querendo dizer com isso? Que todo homem natural, se ele não vencer as suas defesas, se ele não mortificar as suas obras, tá? Se você não fizer isso, você vai ser um homem natural, como todo homem, normal. Pessoas nascem, é por isso que dizem assim, as pessoas nascem e seguem uma vida inteira e parece que não aprendeu nada. Né? Quem era orgulhoso, continua orgulhoso. Quem fazia palavras de duplo sentido, aquelas brincadeirinhas que não levam a nada, vai ficar velho fazendo a mesma coisa, parece que passou pela vida e não aprendeu nada. Mas, se a gente, no decorrer da vida, a gente aprender que, ainda que essas coisas falem forte dentro de nós, se a gente não aprender a mortificar essas defesas, e isso dói, isso machuca. Ninguém consegue negar a si mesmo sem sacrifício, sem esforço. Isso vai doer. Mas depois, o prazer que você tem da vida, da nova vida em Cristo Jesus, vai fazer com que você chegue à conclusão de que valeu a pena todo aquele sacrifício, valeu a pena aquele esforço, valeu a pena mortificar as obras da carne, porque agora sim você vai ver o que é ter vida em Jesus. Isso é se encher do Espírito, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E por fim, você vai encontrar depois, já agora na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, vai falar sobre os frutos do Espírito. Primeiro ele fala sobre as obras da carne, a partir do versículo 16, e depois do 22 em diante, já em Gálatas, vai falar sobre os frutos do Espírito. Ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele encerra dizendo assim, contra essas coisas não há lei. Mas será que a lei que ele se refere aqui é a lei do pecado e da morte? Será que ela deixou de existir? Não, ela não deixou de existir, só que ela não tem mais poder sobre nós, porque nós estamos sendo guiados por uma outra lei que é mais forte, que é superior. Que lei é essa? É a lei do Espírito e de vida. Então, é você que decide, somos nós que escolhemos, né? Para que lado nós seremos inclinados? Você deseja ser inclinado pela força da sua carne? É só não fazer nada. Naturalmente, o pecado te leva a esse tipo de inclinação. Mas se você deseja ser guiado pelo Espírito de Deus, então você vai ter que sofrer um pouquinho, porque você mesmo precisa mortificar as obras da sua carne, precisa mortificar essas fortalezas, essas defesas. Tá? E uma vez vencendo essas defesas, vai doer, você vai chorar, você vai ter ódio de si mesmo,
você vai ter ódio de si mesmo. Mas no final, depois que você conseguir vencer a esse inimigo feroz, você vai dizer: que bom, valeu a pena. Hoje, oh glória a Deus, já estou crucificado com Cristo Jesus. E a vida que agora vivo na carne, vivo por amor de Cristo Jesus, que morreu e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, você, para poder recitar uma palavra dessa, um versículo desse, só depois que você mortificar a sua carne, isso não é muito fácil. Na verdade, dói bastante. Você vai chorar bastante. Mas você vai ver que valeu a pena, valeu muito a pena. Se eu tivesse que começar tudo de novo, com prazer, porque vale a pena. Antes de encerrar, eu quero te deixar mais uma indicação de leitura de uma autora americana. Se não me engano, é mais ou menos assim o título, Vencendo a Batalha na Mente, o Campo de Batalha, de Joyce Meyer. Tá muito interessante e eu recomendo a leitura sobre isso. E no mais, quero desejar a todos muitos estudos. Tá? Se você quiser acompanhar também essas indicações aí de leitura dos cultos de doutrina, que vai ficar disponível aí no WhatsApp do seminário, muito interessante. E nos encontramos então na próxima semana para a lição de número 4, que é para a gente poder então assim encerrar essa matéria, né, paracletologia, pneumatologia, e aí depois partimos para a nossa provinha, tão esperada, né? Tá bom? Fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe a todos.